Estamos de volta no Falando Nisso, com o Falando Nisso, nesse 7 de setembro, dia da independência aí do Brasil. E a gente está falando da independência, da liberdade, né, Pedro Mariano? De preconceitos, de julgamentos, estamos falando sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas a gente só faz aquela paradinha para conferir os destaques do Band Cidade, segunda edição. E ela também, de plantãozaço hoje, Rosimara, as notícias de hoje à noite. Minha linda, muito boa tarde. Oi, Solange, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso neste feriado de 7 de setembro. Feriado para grande parte das pessoas, mas nós aqui do jornalismo da Band seguimos aí mantendo a informação, né? E no Band Cidade desta noite você vai ver como foram as comemorações do Dia da Pátria aqui na região. Como o feriado caiu no meio da semana, muita gente não viajou e por isso os desfiles foram bastante apreciados. Um verdadeiro programa em família que começou logo cedo. Mas as homenagens ao Dia da Independência do Brasil também foram marcadas por protestos. Aqui em Taubaté, o grande destaque foi a política. Não faltaram críticas ao prefeito que pela primeira vez em 7 anos não compareceu na Avenida do Povo. Já aí em São José dos Campos, estudantes e lideranças sindicais protestaram contra o recente aumento dos salários dos vereadores e também as mudanças no plano de carreira dos servidores municipais. Em Aparecida, pelo 17º ano, foi realizado o tradicional Grito dos Excluídos. A luta pela preservação do meio ambiente foi a grande bandeira esta manhã no Santuário Nacional. E você vai ver também como foi o movimento no Litoral Norte, já que o tempo contribuiu bastante para um gostoso passeio ao ar livre. Solange. Obrigada, minha querida Rose. Excelente plantão para toda a equipe do jornalismo. Eu acho que esse é o verdadeiro sentido da palavra independência. Das pessoas lutarem pelos seus direitos e, se não estiverem satisfeitas com aquilo que está acontecendo, seja em qualquer setor da nossa sociedade, ir lá manifestar e lutar. Certíssimo. Eu acho que o país está começando a querer dar passos mais largos aí para se tornar, quem sabe, um grande país de primeiro mundo, que tem tudo para ser um grande país, né? Bom, vamos voltar a falar sobre nosso assunto de hoje, que é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu queria que os nossos entrevistados, o casal, agora é Morese, o casal Souza Morese, o Serginho e o André, e a nossa querida entrevistada ali, me opinassem em relação à questão do que agride mais, se existe alguma coisa que agride, quando a família ou a instituição família, quando a gente fala na questão de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vem alguma coisa na cabeça assim que possa agredir quem está de fora e tem esse preconceito? Eu acho que o que agride é justamente o preconceito, né? As pessoas, em sua maioria, ainda têm muita dificuldade em aceitar quem é diferente, quem pensa diferente, age diferente daquilo que elas estabeleceram como certo. E aí, ao invés de entenderem como certo e errado são valores relativos e totalmente pessoais, querem estabelecer a sua própria verdade para um todo. Então, a partir do momento em que vem alguém que pensa, age, de maneira diferente da sua, isso parece que agride, torna uma coisa como se fosse uma agressão pessoal. Eu acredito, fica indignado, porque eu não acho isso certo. Ok, beleza. Não faça isso para a sua vida, então. Mas respeite. Mas aprender a respeitar essa diversidade. Vocês né? sentem muito isso? Quer dizer, antes do nosso Ligue Band, Pedrão, essa questão da agressão, vocês passam muito por isso ainda? Porque a primeira coisa que me vem na cabeça quando a gente fala entre casamento das pessoas, entre casamento de pessoas do mesmo sexo, todo mundo puxa para o lado sexual, né? Quem faz o quê com quem? Estou errada? Tem, as pessoas, né, vem na cabeça, pensa, acho que quando se fala de homossexualidade, né, de pessoas do mesmo sexo, sempre pensa na ideia da perversão, tudo, e não é isso, nós somos pessoas, seres humanos como qualquer outro, né? Nós não queremos nunca agredir ninguém, né? Com o nosso casamento, com a nossa relação, com o nosso amor. Não foi flash isso, né? Muito pelo contrário, acho que o nosso amor não deve agredir, deve ajudar as pessoas a se libertarem e a serem mais felizes. Não foi flash, né? O nosso casamento reflete o nosso amor, a nossa vida, a nossa luta. Nós fazemos parte do movimento nacional LGBT, então lutamos diariamente para que direitos... ONG, né? Vocês fundaram Nós temos a ONG Revida, em Jacareí, uma ONG de direitos humanos e cidadania LGBT.
E quando nós falamos em direitos humanos, a gente estava comentando no começo, no intervalo, os direitos são para todos, são universais, são indivisíveis, caminham juntos. E com essa decisão do Supremo Tribunal e com o casamento civil, 112 direitos que antes eram negados passaram a ser reconhecidos. E também assim, é muito triste a gente ver acontecer pessoas se organizarem, Solange, né, se organizarem em grupos, associações, em políticos, para tirar direitos. Para que fazer isso? Não, político em algumas vezes se reunir, o direito é do ir para as salário, ruas, né? ir para o púlpito, ir para a TV, para os jornais, enfim, para tirar direito das pessoas. Acho que a gente, a sociedade brasileira precisa caminhar cada vez mais, né, para que toda a população, todas as pessoas tenham de fato dignidade humana. A nossa luta, né, a nossa luta LGBT com o casamento civil e também com a criminalização da homofobia é para que a gente tenha esse sentimento de que pertencemos à sociedade, ao Estado brasileiro e de que a nossa dignidade é respeitada. Porque muitas vezes as pessoas se comovem só quando vem uma cena de violência, de repente uma pessoa... agora é homofobia, né? Mas é uma pessoa que tem uma condição diferente, ser assassinada, apanhar, etc. e tal. Aí você se comove. Fora isso, é muito difícil mesmo. Vamos lá que tem um ligmante. Meu nome é Joana. Meu marido queria saber desse casal homossexual. Quem é a esposa, quem é o marido, como funciona? A gente falou sobre isso, Joana, mas vamos responder agora. Por que o maridão não ligou, hein, Joana? Ah, maridão. Aqui é marido e marido. Marido e marido. Está lá na certidão, não tem outra. Tá Nós aqui. somos dois homens gays, né? E que somos marido e marido. Tá aqui, ó. Isso existe mesmo na cabeça das pessoas. É a primeira coisa que vem, não é? Por quê? Por quê, Eli? Por que as pessoas pensam... Não sei quem por faz que o quê elas- com quem? Não sei por que Quem são faz tão o quê, né? cartesianas, né? Mas é uma visão extremamente... ou é homem ou é mulher. O mundo é dividido assim. O que na verdade, a gente está propondo é uma ampliação desse conceito. Não, pera lá. Existem homens, mulheres, homossexuais, bissexuais, transgêneros, gays, lésbicas. É uma ampliação dessa compreensão de homem e mulher. E isso, às vezes, assusta, fica muito grande para algumas pessoas, né? É muita coisa para elas Porque quando fala em lidarem. casamento, você vira já noiva, lindo, blá, blá. Gente, não é só isso. Olha aqui, ó, certidão de casamento. Certidão de casamento, não é de divórcio, não. É certidão de casamento homologado. Que dia que foi o casamento, Sé? Dia 28 de junho, que é o Dia Mundial do Orgulho LGBT. Dia 28 de junho, tá aqui. Certidão de casamento, foi em Jacareí. Eu lembro que foi um grande momento aí, porque a imprensa do Brasil inteiro, aliás, na França, vocês deram entrevista até para uma revista francesa, né? Isso, teve agora recentemente saiu numa revista francesa e umas 2 semanas atrás demos uma entrevista para uma TV francesa. Também essa semana, acho que umas 4 revistas do meio LGBT, saiu Isso. matéria. Essa semana ainda, né? Está rendendo. E também numa revista alemã, está nas bancas aí desde o dia 28 agora, do mês passado. Gente, eu queria ter 3 horas, como eu falei antes do programa, para bater esse papo, porque o nosso objetivo não é fazer a cabeça de ninguém, não. É simplesmente mostrar que o Dia da Independência é para ser independente. Independente em tudo, na forma de pensar, no respeito ao ser humano e prestar atenção que o amor, como disseram os meninos, né, é que comanda tudo isso daí. Então, parabéns para os dois Obrigado, por Solange. ter assumido esse papel. Solange, Brigadaço. assim, nós desejamos muito que os casais procurem os cartórios e que procurem lá se casar também. Exatamente. Quem não conseguir, que recorram e a gente vai para o Pode Supremo de procurar a novo. ONG para fazer a @hotmail.com é o nosso MSN para conversar com a gente. Ok, obrigada, meninos. Obrigado, Brigadaça pela sua Obrigada, eu participação. também estou feliz. Sempre aberto o convite aí, tá Obrigada. bom? Bom, e a gente vai ficando por aqui. Amanhã, quinta-feira, a gente se vê e a gente vai falar sobre tratamentos para você ficar com a pele cada vez mais jovem. 10 anos mais jovem. Tá podendo? Eu quero, hein? A gente se vê. Tchau, tchau.